O apoio ao golpe militar de 64 foi um terrível equívoco pela qual algumas empresas jornalísticas se penitenciaram. Nem todas. Mas a ditadura incubada no golpe, estendida por 2 décadas, não mereceu a mesma revisão. Enquanto uma geração era sufocada pelo arbítrio, outras cresceram deformadas pela mentira. A imprensa, cuja principal missão é buscar a verdade e investigar, deixou-se enganar e gostou de ser enganada. A prova está na longevidade de um grupo de figuras que ganharam os holofotes porque a luz era pouca e estava controlada. A sucessão de crimes cometidos para sustentar e depois acobertar a ilegalidade de 64 criou um sistema criminoso cujo principal objetivo passou a ser a sua própria continuidade. O que era um meio tornou-se fim. Quando os órgãos da repressão perceberam que já não havia o que reprimir e que a ditadura estava com os dias contados, passou a inventar pretextos para sobreviver e se perpetuar. No desespero, ainda foram mais cruéis. Neste terceiro episódio da série Chumbo Quente, o Observatório da Imprensa mostra as terríveis transformações que podem ocorrer numa sociedade quando impera a fraude ou a omissão. Eu me orgulho de ter participado dessa geração que se envolveu na guerrilha e na luta armada e reafirma a sua legitimidade. Agora, do ponto de vista político, foi um erro esse tipo de estratégia, porque naquele momento, naquelas condições, no país que nós tínhamos, não havia possibilidade de, pela luta armada, nós derrubarmos a ditadura. Uma coisa era você vender no exterior, naquele momento de milagre econômico, que os guerrilheiros da cidade não passavam de sequestradores ou assaltantes de banco. Difícil mesmo era você convencer a opinião pública internacional de que pessoas que estavam na mata, em plena selva amazônica, estavam ali com propósitos de crime comum. As Forças Armadas, incrivelmente, têm tido assim uma postura de falta de transparência, uma postura até ideológica de não dar acesso e deixar em aberto essas lacunas da história. Eu acho que seria muito melhor para ela realmente botar uma pedra em cima desse assunto definitivamente, que as Forças Armadas pudessem abrir tudo que existe ainda lá guardado, não esconder, não dificultar o trabalho dos investigadores, para que a gente pudesse contar essa história como ela deve ser contada. Nós temos que passar a limpo esse passado. Nós não podemos deixar as coisas caírem no esquecimento, no faz de conta que não aconteceu. Cada vez que eu vejo essa sombra terrível, maligna da ditadura, do obscurantismo sobre o nosso país, eu me arrepio, eu me apavoro. E em vez de eu me encolher, isso me inspira a que eu recrudesça esse meu movimento, essa minha luta de memória dos meus. Há 3 anos, o ex-delegado Cláudio Guerra, do DOPS Capixaba, decidiu contar os bastidores da execução de dezenas de integrantes da esquerda nos anos 70 e 80. Guerra trabalhava com o coronel Fred Perdigão, um dos mais violentos torturadores das Forças Armadas. Uma das revelações mais surpreendentes foi a sua ideia de incinerar corpos em uma usina de açúcar no Rio de Janeiro. Por que essa necessidade de esconder os cadáveres? A produção de cadáveres era muito grande.
Existia uma preocupação, já que estava havendo abertura, de ser feita uma coisa que não ficasse vestígio. Como os órgãos de informações, né, estavam se excedendo, né, qual que era o mecanismo que eles usavam? Né? Era igual o próprio Malhães, que é o doutor Pablo, falou, era cortar pessoas em pedaços, julgar, né, enterrar em cova rasa, e isso aí estava trazendo transtorno. Aí foi dada a ideia, eu sugeri agora, da usina, né, para incinerar corpos. Ali na usina, que eu sei, foram 12, com mais o tenente Odilon, que eu executei no local. A família do dono da usina, né, até que eu até respeito, porque é filho, né, brigando pela memória do pai e tal, dizendo que era impossível colocar o cadáver naquele local, que não cabia. Aí o procurador fez uma reconstituição com toda a imprensa presente. Além dele demonstrar, ele primeiro estava entrando com o pé, falei, não, entrava pela cabeça. Ele pegou novamente, mostrou como era fácil julgar a pessoa lá dentro, né? E além dos bonecos, que ele colocou 2 bonecos, ainda ficou 3 repórteres lá dentro fazendo foto lá para cá. Quer dizer, cabia, era muito, né? Não era um, não. Agora, por exemplo, no caso de ocultação de cadáveres, vocês sabiam quem eram essas pessoas? Eu não sabia, não estou me exibindo de culpa não, tá? Eu não sabia. Alguns eu fiquei sabendo. Por exemplo, o casal que eu levei de vez, que é a Ana Kuciski e o marido, né? Porque aconteceu também no caminho, o meu carro pegou fogo, né? E aquilo também marcou. Os demais, saber nome, eu só vim saber quando foi escrever o livro, porque aí pelas datas e coisa, e os aspectos físicos que eu lembrava da pessoa, e chegou à conclusão que são aquelas pessoas. No caso da Zuzu Anjo, que no livro eu narro que o coronel Perdigão tinha uma grande preocupação porque ele foi fotografado na época lá. No acidente. No lugar do acidente, entre aspas, né? Bom, eu falei isso no livro e vi falando. Tem uma fotografia que se me mostrar eu reconheço. Aí quando eu recebi as fotos, né, que foi entregue por várias pessoas diferentes, né, várias fotos, né, eu apontei que era aquele ali. Falei antes com algumas pessoas, não sei se deram muito crédito. Aí quando eu mostrei lá na Comissão Nacional, aí foi divulgado nacionalmente, aí surgiu coisa. Ninguém suspeitou à época, depois da abertura, que veio as histórias, que veio a suspeita. Na época, acidente. É tanto que não teve nenhum inquérito. Até agora, não se abriu um inquérito policial para poder provar que a morte dela foi isso. As famílias recebem essas informações com um certo sangue frio, né? E a partir daí, eu não vejo da parte delas mágoas comigo. O irmão da Ana Rosa, ele tinha escrevido um livro sobre o fato, ele pediu que eu pusesse com a minha letra a data que ela foi incinerada. Há um diálogo. O que falta das Forças Armadas é esse diálogo. Olha, erramos. Mas queremos, né, não tem como reparar, né? Igual eu, não tem como restituir as vidas que foram tiradas, mas posso cooperar para o esclarecimento da verdade e reconhecer que foi um erro. O sangue corre nos porões da ditadura. No plano internacional, o governo tenta vender a imagem de completa tranquilidade. Não fosse a competência e o rigor acadêmico dos brasilianistas oriundos das melhores universidades americanas, nossa imprensa jamais teria a coragem de colocar em xeque aquele desenvolvimento à custa do arroxo salarial.
Os jornais, como estavam muito censurados politicamente, eles vão investir muito no setor de economia, que era pouco desenvolvido nesse período e que vai ter um grande desenvolvimento a partir do regime militar. Falar de economia nos jornais era importante para os militares e para os jornais também, porque não podiam praticamente falar de política. Os jornalistas entrevistam economistas americanos para fazer críticas à política econômica do governo. E quando os militares chegavam na redação e queriam impedir a publicação daquelas críticas, os jornalistas assim, mas os americanos são comunistas? Como é que é isso? Não, isso aqui foi um americano que disse. Al Fishlow's interview in Veja was extremely important for criticizing the economic policies of the Brazilian dictatorship, especially during the Médici government under the direction of Delfim Neto. He was able to prove that the expansion of the economy, the growth rate of 11% on average a year, while seeming to say that everything was fine in Brazil and that the military regime was good for the country, was actually showing that there was a gross inequality that had developed because of the economic policies of Neto, Delfim Neto. And because he was an American economist, prestigious university, the media and economists listened to him. Os primeiros ministros da Fazenda da ditadura não eram midiáticos. Costa e Silva, menos intelectualizado do que Castelo Branco, procurou tornar mais simpático o comando da economia e trouxe de São Paulo um indicado de Paulo Maluf, Antônio Delfim Neto, o robusto e desconhecido professor de economia, com sotaque paulistano, algo engraçado, que logo atrai os holofotes da imprensa e gosta disso. O Delfim sempre foi um político e ele conversava muito com os jornalistas, não apenas com os barões da imprensa, com os donos dos jornais e das televisões, mas também com os repórteres, com os jornalistas que cobriam o dia a dia da política nacional. E olhem, nunca houve eu conversava com o Delfim e outros toda semana, e nunca houve uma conversa com o Delfim que ele não nos desse uma informação política, mais até do que econômica. Em pouco tempo, o czar da economia torna-se também a eminência parda da imprensa. Graças à intimidade com os jornalistas, produz-se o factoide que entrou para a história como milagre brasileiro, que enriquece os empreiteiros das grandes obras e muitos editores, sobretudo de revistas. Fascinada pela demagogia de Delfim Neto, a mídia omite-se, jamais questiona seus truques e suas mágicas. O meu ponto de vista é de que o Brasil tem que embarcar agora num novo modelo de desenvolvimento industrial. E esse modelo está sendo desenvolvido e está sendo posto em prática por este governo. O milagre brasileiro começou no governo Garrastazu Médici. Havia um coronel muito inteligente, virou general depois, o Otávio Costa, que dirigia a assessoria de relações públicas do Garrastazu Médici. E esse coronel, inteligente, capaz, competente, ele é que criou a história do milagre brasileiro, graças ao trabalho do Delfim. Lógico, o Delfim fez a economia brasileira andar nos trilhos. Então esse coronel engendrou toda aquela campanha do milagre brasileiro, do Brasil, ame-o ou deixe-o. E toda aquela pataquada que eles fizeram, mas parece que convenceram muita gente. No final da década de 70, parte do empresariado começa a se mobilizar contra a política econômica implantada por Delfim Neto. A Gazeta Mercantil promove a eleição dos homens de negócios mais representativos do país através de uma consulta entre os leitores, uma eleição em plena ditadura militar. Isso foi
1978, época em que havia grande agitação nos bastidores políticos em torno da sucessão presidencial, por causa do pacote de abril, que determinou o fechamento do Congresso, e o descontentamento dos empresários, que já vinha desde anos atrás com a situação de asfixia econômica e política. Os escolhidos criam o Fórum de Líderes e redigem o Documento dos 8, onde tomam posição sobre temas de política e de economia. Foi a primeira manifestação a favor da abertura que se deu. Era um documento que foi assinado, para você ter uma ideia, eu vou lembrar aqui, eu vou ler, pelo Antônio Hermílio de Moraes, que foi o Cláudio Bardella, Antônio Hermílio de Moraes, Jorge Gerdau, Olavo Setúbal, Abílio Diniz, José Mindley, Paulo Velhinho, Severo Gomes. E os dois economistas contratados para ajudar a assistir na preparação do documento eram os economistas João Manuel Cardoso de Mello e Luiz Gonzaga Beluso. O documento teve ampla repercussão e abriu o caminho para outras formas de protesto público. Teve um efeito muito grande, todos os jornais e emissoras de televisão deram um grande destaque àquilo. Isso se tornou uma praxe, logo acho que no ano seguinte houve o documento dos 12, eu me lembro que o presidente Figueiredo estava em Cleveland operando do coração e o vice-presidente estava em exercício e foi assinado por 12 porque houve 2 empates e eles recebeu os líderes. Os próprios militares foram responsáveis por várias brechas no arroxo informativo, quando por arrogância e onipotência apregoavam seus triunfos contra a resistência armada, a quem chamavam de terroristas. A notícia da emboscada que culminou com o metralhamento e a morte do guerrilheiro Carlos Marighella em 1969 é celebrada pelo próprio aparelho da repressão, de modo a desestimular a resistência ao regime militar. A sociedade descobre, assim, que a imprensa deixa grandes lapsos informativos. Ele saiu da prisão em julho de 1964 e a partir de 1967, quando ele rompe com o Partido Comunista e passa a se dedicar com mais intensidade à preparação da luta armada contra a ditadura, o Marighella volta às primeiras páginas até ser declarado em novembro de 1968 pelo ministro da Justiça inimigo público número 1. Ele não tinha mais como levar a palavra dele, as mensagens dele, certas ou erradas, ele não tinha mais como se comunicar com os brasileiros. A imprensa ecoa a condição de inimigo do Estado imposta a Marighella e ressalta o esforço repressivo da ditadura. Na emboscada, 24 policiais matam o guerrilheiro Marighella sozinho e desarmado. Sob forte censura, os jornais não conseguem burlar o controle de informações imposto pela repressão. 5 anos após a morte de Marighella, suicida-se Frei Tito, um dos frades dominicanos que deram suporte à Ação Libertadora Nacional. Era uma época em que a Igreja Católica estava se renovando. É o Concílio Vaticano II, que é instaurado pelo Papa João XXIII, e o concílio transformou a Igreja Católica. É o famoso adornamento, que é uma renovação da Igreja Católica para que a sociedade, para participar mais da sociedade. Ele é preso numa operação feita pelo delegado Fleury, que era o chefe do Esquadrão da Morte,
e o delegado Fleury cerca o convento, porque ele sabia que os frades dominicanos eram próximos ao Marighella. O sequestro do embaixador tinha sido feito pelo grupo do Marighella. Logo após a captura de Marighella, predomina a versão da ditadura de que os dominicanos traíram o guerrilheiro. A nossa imprensa estava sob censura. Os jornalistas, de uma forma geral, não podiam apurar a verdade, ou apuravam a verdade, não podiam publicar a verdade. Então, a maioria dos jornais reagiu contando a versão oficial. Era apresentar os dominicanos como traidores, como terroristas e, ao mesmo tempo, traidores. Quer dizer, o pior tipo de pessoa. Não eram revolucionários que lutaram por uma causa, por um ideal. Eram pessoas da pior qualidade. Essa foi uma forma que a ditadura encontrou para incompatibilizar os dominicanos, ao mesmo tempo com a igreja, com os católicos conservadores, porque dizer que eles aderiram ao comunismo era uma coisa insuportável para um católico conservador. Eles eram comunistas, logo eles não eram mais cristãos. E para os revolucionários dizer que eles tinham traído, que eles é que entregaram Marighella, eles que eram responsáveis pela morte de Marighella, também era uma forma de jogar contra eles a esquerda revolucionária. Deprimido, cheio de culpas, Frei Tito põe fim à sua vida em um convento francês, onde buscou abrigo depois de ser submetido a sessões de tortura para informar o paradeiro de Marighella. O capitão Albernaz disse uma frase que, para ele, se você não falar, será quebrado por dentro, pois sabemos fazer as coisas sem deixar marcas visíveis. Se sobreviver, jamais esquecerá o preço de sua valentia. E eles quebraram Tito por dentro. Ele saiu do Brasil, mas ele levou os torturadores dentro dele. A morte de outro chefe guerrilheiro, Carlos Lamarca, e da sua companheira, a psicóloga Yara Yavelberg, em 1971, apregoada como façanha da repressão, desvenda uma realidade que a mídia era obrigada a omitir. No exílio, o ex-governador Miguel Arraes e o jornalista Márcio Moreira Alves montam a Frente Brasileira da Informação para chamar a atenção da opinião pública internacional para as arbitrariedades do regime militar. O grupo reúne pessoas de diversas correntes e edita um boletim em 7 idiomas. Quando a Frente Brasileira de Informação já tinha extrapolado esta fase de denúncia da tortura, nós começamos a elaborar textos muito importantes. Eu me lembro sobremaneira do estudo que foi feito sobre o milagre brasileiro. Foi um trabalho muito importante. Foi um trabalho importante não só para a denúncia e como instrumento de pressão sobre os militares, como também para o debate interno daquele grupo de exilados que estavam buscando, né, discutir politicamente o que poderia representar, no futuro, os alicerces de uma atividade democrática com respeito aos direitos humanos. Uma rede articulada por Márcio Moreira Alves é encarregada pela circulação das notícias e distribuição do boletim. Nós recebíamos em Argel absolutamente todas as revistas brasileiras da época e todos os principais periódicos publicados então. Quase todos os estados tinham acesso ao boletim. Naturalmente, a rede, as informações fundamentalmente vinham do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas nós recebíamos muitas informações de Brasília. Não podemos esquecer que a repressão foi muito violenta
aqui em Brasília e que nós tivemos muitos casos de desaparecidos, torturados, etc., etc., na capital. Tínhamos também informações que vinham do Nordeste, sobretudo de Recife, e informações que vinham de Porto Alegre. Graças ao sucesso dos sequestros de 4 diplomatas estrangeiros, o país e o mundo souberam das violências nos porões da ditadura, escondidas pela censura. A única forma de libertar os presos que estavam sob tortura era a realização de sequestros, ou seja, nós fazíamos presos tão importantes para a ditadura que ela aceitasse trocar por alguns dos nossos presos. Aí surgiu a ideia do sequestro do embaixador americano, no qual nós libertamos 15 presos. Foi uma ação que não foi tão complicada assim, a captura do embaixador. Ela se complicou porque a casa foi descoberta e a entrega, a soltura do embaixador foi muito complicada. Parecia um filme policial americano com os carros sendo perseguidos e tal, mas no final tudo acabou bem. Mas foi uma feliz ideia e que permitiu a libertação de presos e depois foi repetida com outros embaixadores sequestrados e libertação de mais presos ainda. Entre as exigências dos sequestradores estava sempre a divulgação integral na mídia de manifestos contra a ditadura e fotos dos presos que seriam libertados em troca dos diplomatas, muitos deles ainda com sequelas visíveis das torturas. Jornais, revistas, rádio e TV tinham censores nas suas redações. Só era publicado, só era divulgado o que eles permitiam. Então havia um cerco muito grande. E isso nos levou a pensar que, além da libertação dos 15 presos com o sequestro do embaixador americano, nós podíamos pedir mais e entrar nessa questão da divulgação do que estava acontecendo no país. Daí não foi bem um pedido, foi uma exigência, junto com a libertação dos presos, uma exigência da publicação, da divulgação do manifesto que nós elaboramos. Em apenas 15 meses, entre setembro de 1969 e janeiro de 1971, foram resgatados 133 presos políticos que hoje talvez estivessem na lista dos desaparecidos. Querer caracterizar a luta armada como algo que empurrou os militares para o endurecimento é um argumento que não tem sentido. Parece um pouco aquela história que me disse um militar, quando eu estava sendo torturado, que a culpa de eu estar sendo torturado era minha, porque eu não queria falar, que se eu falasse acabava tudo. Isso é uma balela. Entre 1972 e 75, dissidentes do PCdoB e camponeses da região do Araguaia formam um grupo clandestino para fomentar a derrubada do regime militar e promover a Revolução Socialista no Brasil através da luta armada. Cerca de 90 homens deveriam partir do campo para as cidades. No caso do Araguaia, a estratégia, a ordem do Palácio do Planalto, desde o primeiro momento, foi de dizer que a guerra não existia. Até muito recentemente, essa foi a estratégia usada pelas Forças Armadas, de que no Araguaia houve apenas manobras do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Era mesmo aquele período de mostrar para o mundo que o país era um país que seguia toda a ordem mundial, que não tinha perigo algum de foco comunista ou foco de subversão, focos que deram certo em alguns países, como Cuba e anteriormente na China. 10.000 homens das Forças Armadas são destacados para aniquilá-los. Mais de 30 anos depois, 70 guerrilheiros ainda não foram encontrados. Levantar a história dessas pessoas simples no Araguaia tem uma série de dificuldades. São muitas dificuldades para a gente levantar a história dessas pessoas. É preciso levar em conta
que até hoje a região onde ocorreu a guerrilha do Araguaia ela é militarizada. Marabá, por exemplo, tem 2.000 homens somente do Exército. Toda aquela estrutura montada pelo regime militar de combate à guerrilha permaneceu no Araguaia. A guerra psicológica que existiu no passado no Araguaia, de certa forma, ela é mantida pela simples presença dos homens do Exército na região. Não é rota de narcotráfico, nem área de fronteira. Autocensura é muito confortável para o censor. Ele dá ordem e quem a executa é o censurado. No dia 11 de setembro de 1973, o inspetor Borges da Polícia Federal passou pelo telefone uma ordem inusitada. O golpe militar no Chile e o suicídio do presidente Allende não poderiam ser manchete do jornal. Não contente em controlar o conteúdo, a repressão queria interferir na feitura do jornal. Indignado, engendrei uma resposta à altura. Sim, a morte de Allende não seria manchete. Aliás, não haveria manchete. A história toda, destacada com letras grandes, seria a manchete. O jornal esgotou, os telefones não paravam, o inspetor Borges ficou furioso, a direção do jornal preferiu não comentar. 2 meses depois, fui demitido por indisciplina. Inconformados com o anúncio da distensão lenta, gradual e segura, os órgãos de repressão começam a assassinar as lideranças comunistas, mesmo sabendo que o Partido Comunista era contra a ação armada. A repressão tinha selecionado os grupos que participavam, os grupos armados que participavam da luta armada, mais os partidos guerrilheiros e, por fim, o PCdoB na guerrilha do Araguaia. E aí, quando extinguiu isso tudo, ele veio para cima do partidão. A qualquer momento, no café da manhã, fumando um cigarro depois do almoço, indo para a sessão de cinema, você poderia ser preso e levado para um lugar onde você seria torturado barbaramente em busca da delação de companheiros. A Folha de São Paulo foi o primeiro jornal a aproveitar a pequena abertura propiciada pelo anúncio da distensão. Sob a batuta do publisher Otávio Frias de Oliveira, o jornalista Cláudio Abramo contratou jornalistas banidos pela censura e com eles armou uma página de opinião muito afirmativa que logo contrastou com a inibição dos demais veículos impressos. O sucesso foi tal que Abramo criou uma segunda página opinativa seguindo o modelo do New York Times. A ponta de liberdade reconquistada pela Folha incomodou a linha dura, que fez uma forte advertência. Ou o jornal amenizava, ou seus articulistas seriam caçados. Frias convocou uma reunião do Conselho Editorial para comunicar que, diante desta pressão, não poderia continuar na presidência da empresa e demitiu-se. Foram suspensos os editoriais e também os articulistas mais agressivos. A coluna Jornal dos Jornais foi descontinuada definitivamente. Pior de tudo, Cláudio Abramo teve que deixar o comando da redação, substituído por Boris Casoy. Na Folha, os 2 anos de distensão serviram para um salto de qualidade definitivo. Morto sob tortura nas dependências do DOI-CODE paulista em 1975, o jornalista Vladimir Herzog é transformado em ícone dos anos de chumbo. Havia uma farsa que era de que a imprensa estava sendo infiltrada, dominada pelos comunistas. Era o contrário, a imprensa estava dominada pela censura. E o Vlado foi, em outubro de 75, uma espécie de bode expiatório para esta situação. Antes dele, essa operação
atingiu vários setores da sociedade, principalmente em São Paulo. Cada prisão era denunciada pelo sindicato do jeito que era possível, porque a maioria dos jornais não publicava as notas de protesto do sindicato. Vladimir Herzog foi morto pelos torturadores. Mas não podemos esquecer que jornalistas profissionais foram cúmplices. Semanas antes de receber a ordem de prisão, Herzog vinha sendo assediado por um colunista do semanário Shopping News, Cláudio Marques, figura sinistra ligada à polícia que circulava livremente nas redações, inclusive da Folha. Marques sugeria cinicamente que o diretor de jornalismo da TV Cultura, Herzog, passasse uma temporada no Tutóia Hilton. Tutóia é o nome da rua onde estava o doicode central da tortura paulistana. A denúncia saiu na minha coluna Jornal dos Jornais, publicada pela Folha aos domingos. No sábado posterior, Vlado Herzog apresentou-se ao doicode e no dia seguinte estava morto. A ditadura começou a desabar naquele exato momento. Cláudio Marques sumiu. O sindicato propôs a realização de um culto ecumênico em memória do Vlado, e esse culto se realizou no dia 31 de outubro, com a presença de 8.000 pessoas na Catedral Metropolitana. Claro que não couberam na Catedral, foram para a praça. Isso teve um significado muito importante, principalmente porque havia uma ameaça de um massacre na praça. Caso houvesse, depois do culto, alguma manifestação, uma passeata, qualquer coisa desse tipo, porque a praça estava cercada por 500 soldados armados. A recomendação expressa do Dom Paulo Evaristo e minha, por acordo com ele, de que se devia sair dali em silêncio, sem nenhuma manifestação, isso foi fundamental para que se evitasse o massacre que eles pretendiam. No dia seguinte, a Folha saiu com o editorial. Daí para frente, gradativamente, os jornalões, os principais, começaram a noticiar as coisas, né? Enfim, o Vlado foi a primeira vítima de assassinato da ditadura que não foi sepultado em silêncio. A repercussão da morte de Herzog deveu-se em grande parte à coragem do rabino da comunidade paulista, Henri Sobel, que recusou enterrá-lo como suicida perto dos muros do cemitério, como determina a lei judaica. Com isso, Sobel afirmava que Herzog tinha sido assassinado. Eu acho Rubem Paiva e Vladimir Herzog dois exemplos da absoluta falta de qualquer parâmetro da bestialidade em que as Forças Armadas foram mergulhadas, porque são dois homens que tinham vida transparente, legal, aberta, eram dois homens do jogo institucional que terminaram assassinados como se fossem inimigos da realidade brasileira. Em 1976, 5 anos após perder seu filho Stuart Angel, a estilista Zuzu Angel morre em um suspeito acidente de automóvel. Stuart era militante do grupo guerrilheiro MR8. Foi preso, torturado e dado como desaparecido pelas autoridades. Zuzu enfrentou o regime e organizou uma campanha internacional para encontrar o corpo do filho. A imprensa foi super solidária com a mamãe. A partir da imprensa de moda, do colunismo social e dos editores de jornais e políticos, sempre muito afetuosos com ela. Quando o Stuart morreu, ela iniciou uma militância, mas uma militância muito inspirada, porque foi uma militância criativa e muito artística. Era uma ação de guerrilha urbana, poemas, cartas, textos escritos por ela,
santinhos que ela mandava fazer, fotos do meu irmão com palavras inspiradas, escritas por ela, coroas de flores que ela enviava para os túmulos dos filhos dos militares que morreram, dizendo que se eles tinham túmulos para enviarem coroas de seus filhos, ela não tinha. Não havia quem não aderisse ao seu sofrimento. Para a família da estilista, a imagem do coronel do Exército, Fred Perdigão, na cena do acidente, revelada pelo ex-delegado Cláudio Guerra, é decisiva para incriminá-lo. Eu assisti ao depoimento na internet do Cláudio Guerra. É um depoimento impressionante. Parecia que eu estava vendo um replay. Eu não tive uma forte emoção, porque para mim era um fato passado. Era um fato de antigamente. Não era uma novidade. Não era uma conquista. Era um fato. Era um jornal velho. Sequestrado em frente à sua casa em 1979, o embaixador José Jobim é encontrado morto dias depois. Em 64, ele foi mandado pelo Jango, chefiando uma missão que foi ao Paraguai tratar do Projeto Sete Quedas. O Projeto Sete Quedas era um projeto que pretendia usar a tecnologia de Assuan, que era a tecnologia soviética. Veio o golpe dias depois, muito pouco tempo depois, e esse projeto foi totalmente postilado. Alguns anos depois fizeram Itaipu, que custou 10 vezes mais. Ao se aposentar, ele começou a escrever suas memórias. E tinha toda essa corrupção de Itaipu, ele tinha documentada, né, dentro de casa. Ele foi a Brasília e foi a recepção da posse do Figueiredo. Lá ele cometeu a imprudência de dizer que estava escrevendo as memórias e queria denunciar a corrupção em Itaipu. Uma semana depois ele saiu de casa, numa quinta-feira depois do almoço, e não voltou. A polícia sustenta que o diplomata cometeu suicídio. O delegado Rui Dourado vai à nossa casa, levando o laudo da autópsia para explicar o que tinha acontecido. E havia uma médica amiga nossa que estava lá. Aí, lá pelas tantas, ela foi disse, aqui não tem enforcamento. Ele disse, não tem. Né? Aí eu olhei para ele e eu disse, mas delegado, então como é que meu pai morreu? Ele disse, filhinha, você não entendeu. Seu pai botou a corda no pescoço, se concentrou e esperou cair morto em cima da corda. Eu disse, então ele morreu pelo poder do pensamento. Minha filha. No começo, a cobertura foi muito grande e no sentido do sequestro. Né? A imprensa chegou uma hora que teve que parar. Ela foi acompanhando a versão policial, a verdade é essa. Para a família, porém, a morte nunca foi esclarecida. Meu objetivo não é saber quem roubou em Itaipu. Eu quero saber quem matou meu pai. Eu não sei quem foi. Né? Eu sei que isso com certeza dificulta muito. Né? Porque se você era terrorista naquela época, aquilo acabou ali. Não prosseguiu. O caso do papai, não. Todo mundo que foi beneficiado continua. Eles estão presentes, eles estão atuantes. Em 1981, 2 bombas de fabricação artesanal explodem em um show no Rio Centro, que reunia mais de 20 mil pessoas. Investigações apontam militares do 1º Exército como os responsáveis diretos. Eles deveriam detonar uma das bombas no palco para atribuir o atentado a grupos de resistência ao regime, causar pânico e provocar grande número de mortos. O plano falha. Um dos artefatos explode dentro do carro, matando um capitão do Exército. É incrível como o caso Rio Centro marca a minha carreira.
Eu estava lá, era estagiário de um jornal da Barra da Tijuca, corri até o estacionamento, vi o sargento destroçado, fui enxotado do local e até hoje, passados 33 anos, eu continuo envolvido no caso. Cobri a denúncia recente do Ministério Público Federal contra os autores ainda vivos, né? E, mais recentemente ainda, a decisão da Justiça Federal de mandar trancar a ação por conta da lei da anistia. Inquérito militar é manipulado para colocar os militares envolvidos na condição de vítimas. Olha, o Exército tentou confundir, fez de tudo para tentar confundir, mas eu acho que não conseguiu. E aí eu quero render uma homenagem aos meus colegas daquele período. Fizeram um trabalho fundamental no sentido de não deixar que a sociedade brasileira, principalmente os formadores de opinião, fossem enganados. Foi um marco divisor, né, do papel da imprensa na cobertura da ditadura militar. Eu acho que ela ali conseguiu se libertar das amarras, né? Ela fez uma cobertura honesta, investigativa, independente, que não aceitou a versão oficial em nenhum momento, né? E eu aí incluo os grandes jornais, a imprensa diária e tal, que fez um trabalho heróico, né? Desafiou o regime e honrou aí a sua tradição, que andava meio acanhada no período anterior. O que marca mesmo a distensão é a revogação do AI-5 pelo presidente Geisel no final do seu governo, né, no final de 78. Isso é que deu ao país, né, digamos assim, um oxigênio maior e até aos jornalistas uma confiança de que a abertura estava avançando, de que caminhávamos para uma democracia, e isso permitia uma postura da imprensa, digamos assim, mais agressiva, mais profissional, na própria relação com o regime. O momento mais feliz da imprensa brasileira, né, nos últimos 50 anos, foi o papel que ela jogou no impulso da abertura. Ainda que alguns veículos tenham, digamos, demorado a engajar-se numa cobertura mais intensa das diretas, havia um esforço, né, das redações, em suma de todo o corpo da imprensa, seja aquário, seja redação, para que a abertura avançasse, para que a transição se efetivasse, para que atravessássemos, né, a noite escura e chegasse à democracia. Acho que foi um momento feliz e foi feito com profissionalismo. Era permitido, por exemplo, um jornalista chorar, né, na hora que o painel abriu, no dia da votação das diretas, e faltaram 22 votos, né? E quantos jornalistas choraram? E isso não era visto como um delito. O último ato da oposição unida foi a formidável campanha das diretas. Derrotada a proposta no Congresso, a estratégia da ditadura priorizou a fragmentação da oposição. Dividida, agindo em diferentes direções e às vezes até opostas, a redemocratização perdeu ímpeto, substância e coerência, a reboque de interesses segmentados, enquanto o conjunto militar mantinha-se absolutamente coeso. No caso da imprensa, ficou claro o seu despreparo enquanto instituição para o pleno restabelecimento do Estado de Direito. Acabar com a excrescência da censura foi importante, importantíssimo, mas insuficiente para garantir a fluidez, a autonomia e o pluralismo do fluxo informativo. Os diferentes grupos jornalísticos apostavam apenas nos seus planos empresariais. Abriram mão do projeto de uma sociedade aberta, diversificada e inovadora. Queriam a restituição dos seus poderes que perderam por vontade própria, mas não pensavam em construir o quarto poder. Chumbo quente, quando esfria, se espalha, e removido, se entranha.